Maravilha. Então, pessoal, soltei aqui a gravação. Áudios todos mutados, por favor. Chamada feita. E vamos embora. Então, nós vimos na aula anterior, a gente começou a introduzir o período clássico da filosofia antiga. Nós deixamos de lado o período pré-socrático, né? Nós vimos vários filósofos desse período. E desde a aula passada a gente já ingressou no período clássico, que envolve tanto o estudo dos sofistas, de Sócrates e posteriormente de Platão. Nós vimos que Sócrates foi o opositor das ideias dos sofistas. Os sofistas, eles eram relativistas, eles não buscavam uma verdade absoluta, eles acreditavam que tudo era questão de argumentação e o objetivo do pensamento deles era desenvolver a arte da eloquência, a arte do convencimento por meio do discurso, também chamado de retórica. E Sócrates vai se opor a isso, né? O Sócrates que nós temos, a história de Sócrates que nós temos toda foi registrada pelo seu discípulo, que foi Platão. Então nós costumamos falar o Sócrates de Platão, né? Porque o Sócrates, como eu falei, não deixou nada escrito, e a vida de Sócrates é retratada pelos diálogos que Platão escreve. E nesses diálogos, Sócrates vai se opor às ideias dos sofistas por acreditar que a filosofia não era algo que podia ser instrumentalizado, ou seja, não deveria servir a um fim prático, a um fim pragmático, a um fim instrumental, mas que deveria ser uma busca realmente da sabedoria, da verdade, do bem absolutos. Esse é o Sócrates de Platão, como eu disse para vocês. E o Sócrates, a vida de Sócrates é muito importante, mas também a sua morte é muito importante. Por quê? Porque a morte de Sócrates é um exemplo da ideia do mito da caverna. O mito da caverna foi escrito por Platão, mas é um diálogo que Sócrates trata com os sofistas, em que ele apresenta um imaginário. Então, eu quero convidar vocês nesse tempinho para a gente imaginar uma história. A história é mais ou menos assim. Haviam vários prisioneiros amarrados dentro de uma caverna. E eles não conseguiam sair daquela situação. E a única coisa que eles conseguiam enxergar eram sombras que eram projetadas nas paredes da caverna. E essas sombras, eles viam os movimentos tal, e eles acreditavam que aquilo era tudo que existia. A visão que eles tinham daquelas sombras, a vida na caverna, era a vida que se tinha como um todo. Aí, num determinado momento, um certo homem consegue se soltar com muito sacrifício, ele solta das amarras daquela prisão e consegue fugir da caverna, sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele depara com a luz do sol, e como ele não estava acostumado com aquela luz, a luz ofusca os seus olhos, ele sente muita dor, né, muita dificuldade de enxergar. A gente é assim também, né? Quando a gente está dormindo, alguém acende a luz do quarto, aquela luz incomoda, porque a gente não está acostumado. Aí aquele homem que saiu da caverna está com os olhos doendo, mas ele se esforça e com o tempo ele consegue contemplar a luz e por meio dessa luz contemplar tudo que existe. Ele fica admirado com a vida para fora da caverna e volta para falar para os seus amigos, né, que estavam ali presos com ele, e convidá-los também a se esforçarem para sair daquelas prisões e contemplar o mundo lá fora. Quando esse homem volta para contar como era o mundo, falou: olha, eu vi um mundo diferente, isso aqui são meras sombras das coisas que são refletidas na luz do sol lá fora. Vocês têm que sair daí e ver as coisas como elas são de fato, tal. As pessoas acham que esse homem enlouqueceu, ficou maluco, né? Se saiu ali daquela realidade, pirou, e eles então matam aquele homem porque achavam que ele era um perigo para a vida na caverna. Era um homem com ideias totalmente malucas.
E assim encerra a história do mito da caverna. Agora nós vamos interpretar o mito da caverna, que é escrito por Platão, mas, segundo Platão, uma historinha contada por Sócrates. Então, quem é essas pessoas que estão presas na caverna? São todas as pessoas, o mundo inteiro. Então, para Sócrates, e como eu disse, o Sócrates e Platão, o mundo, as pessoas, normalmente, elas vivem numa realidade aparente. Então, eles não têm a visão das coisas como elas são de fato. Eles veem as aparências que são projetadas na sombra. Mas um certo indivíduo, que é o filósofo, e no caso é o próprio Sócrates, ele consegue se soltar daquelas amarras do mundo das aparências e ver a vida como ela é. Ela tem acesso à luz verdadeira, ao bem último, que é representado pela luz do sol. E por meio da contemplação do bem, da bondade, da beleza, ele consegue, então, discernir a realidade das coisas, interpretar o mundo como ele deve ser interpretado. Contudo, quando ele volta para contar para os seus amigos de que o mundo que eles vivem é um mundo de ilusão, esses amigos acham ele uma ameaça e acabam matando ele. Por que que isso narra um pouquinho a história do Sócrates e a história da filosofia como um todo? Porque o Sócrates, ele por ter ideias que vão combater o pensamento dos sofistas, e os sofistas eram muito respeitados porque eles eram os professores dos políticos, vamos dizer assim, os sofistas ficam muito bravos com as novas ideias de Sócrates, arrumam um jeito de perseguir Sócrates, acusá-lo de coisas que ele não tinha feito, né? Acusá-lo de assediar a juventude, de instaurar uma instabilidade social, de negar a existência dos deuses. Ele é acusado de uma série de coisas por meio de uma artimanha ali dos sofistas, e Sócrates acaba sendo preso. Ao ser preso, ele ele é convidado a negar as suas ideias, senão ele seria morto por envenenamento. Dado para ele um veneno e eles obrigam ele a tomar o veneno caso ele não abra mão das suas ideias. E Sócrates, então, para a tristeza dos seus discípulos, ele mantém-se firme, ele não está disposto a negar as suas ideias, toma o veneno, a cicuta, né, era o tipo do veneno, e morre como uma espécie de Marte da filosofia, vamos dizer assim, né? E aí, nessa transição entre Sócrates e Platão, nós podemos, então, deixar um pouquinho o pensamento de Sócrates, lembrando, na aula anterior a gente já tratou das ideias principais dele, né? O conceito de maiêutica, o conceito de ironia, o conceito do conhece-te a ti mesmo, o conceito do só sei que nada sei. Então, são todas questões importantes para Sócrates, mas agora a gente faz essa transição, que é uma transição bem unida, assim, né, com o outro filósofo do pensamento clássico, que é mesmo Platão. Na aula de hoje a gente não vai ter tempo, né, de apresentar as ideias de Platão, pelo menos as principais ideias, uma visão bem introdutória desse autor, mas eu acho que a gente deve já se atentar para essa primeira informação. Então, Platão é o discípulo de Sócrates, que vai levar as ideias de Sócrates a uma explicação, a um registro histórico e vai construir uma filosofia a partir do legado que Sócrates deixa, né? E aí Platão vai desenvolver todo um grande sistema filosófico que nós vamos ver mais a fundo a partir da próxima aula. Tá bom, pessoal? O mito da caverna ele está registrado, para quem tiver interesse, na página 36. Você pode ler aí algumas ideias. Tem vídeos no YouTube muito legais também, mostrando ilustrações, explicando todas as lições do mito da caverna. Eu vou deixar na descrição do link desse vídeo aqui, quando eu postar o vídeo dessa aula no YouTube, eu vou deixar na descrição do link um vídeo muito legal contando a historinha, né, de uma forma ilustrada, bem didática, do mito da caverna. E a partir da próxima aula, então, nós iniciaremos mesmo o pensamento de Platão propriamente dito, seus principais conceitos
e as suas principais ideias. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação aqui. Nós vamos continuar ainda um tempo no chat, um tempo para quem quiser conversar, soltar o seu microfone aí, fazer alguma pergunta. Eu vou estar à disposição ainda mais alguns minutos com vocês, beleza? Um abração.